Salve, salve, oitavo ano. O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, iniciando nessa aula 8, a unidade 5, falando agora sobre a exploração dos recursos naturais nos dois continentes em que nós estamos estudando, América e África. Bora? Vamos nessa? Ajustando aqui os nossos materiais. Aqui não, sua sirigaita! Página 25 da apostila. E já na abertura da unidade a gente tem aqui algumas imagens desses recursos, né? Pedras preciosas que são muito exploradas no continente africano, mas na América também. E aqui a exploração na Bolívia, região andina. Temos um texto aqui. Seja por meio de diamantes africanos, prata andina, seja por meio de ouro de Minas Gerais no Brasil, entre muitas outras possibilidades existentes, os continentes africano e americano têm a sua história e geografia marcadas pela abundância de recursos naturais. No entanto, há séculos, potências estrangeiras, países soberanos da própria região ou grandes empresas transnacionais têm explorado jazidas e fontes de recursos desses continentes. Historicamente, né, esses recursos são explorados no continente africano, assim como no continente americano, principalmente por interesses comerciais de países estrangeiros. Um pouco sobre esse histórico, né, da exploração mineral da África e da América. Após termos visto as dinâmicas e características das paisagens naturais americanas e africanas, vamos estudar a exploração que os países desses continentes fazem dos recursos subjacentes a essas paisagens. Inicialmente, veremos os principais recursos espalhados pela natureza da América e da África, para em seguida abordar aspectos econômicos e geopolíticos que envolvem sua exploração econômica na atualidade. Distribuição dos principais recursos naturais. Os continentes americano e africano, embora tenham inúmeras diferenças entre si, têm uma característica marcante em comum, que seria a abundância de recursos naturais. Falaremos inicialmente dos principais recursos no continente americano, para na próxima aula falarmos dos principais recursos no continente africano. Vamos começar pelos recursos minerais. Começando pela América do Norte, as jazidas de ferro e manganês, localizadas no Planalto Laurentiano, na porção leste do Canadá e nos Montes Apalaches, centro-leste dos Estados Unidos, foram essenciais para a consolidação de economias de forte produção industrial nessas áreas. No caso do Canadá, jazidas de outros recursos minerais, como gás natural, petróleo, ouro, carvão, cobre, minério de ferro, níquel, urânio e zinco, são abundantes e incrementam a produção industrial. Já na região dos Apalaches, a presença de importantes reservas de carvão mineral também contribuiu para a industrialização. A produção de petróleo na América do Norte concentra-se, sobretudo, nas regiões do Ártico, do Alasca e do Golfo do México. A produção petrolífera estadunidense tem crescido com a modalidade petróleo de xisto, que gera polêmica em razão dos impactos ambientais que acarreta a técnica de fraturamento hidráulico. Já a produção mexicana sempre foi fortemente voltada ao mercado estadunidense, mas, a partir de 2010,
tem se orientado cada vez mais para os mercados asiático e europeu, que em 2016 importaram juntos mais da metade do petróleo bruto exportado pelo México. Os recursos florestais também se destacam, especialmente no Canadá. Extensas áreas no norte do país são cobertas pelas florestas de coníferas, onde a indústria de papel é altamente desenvolvida. Também os recursos hídricos do país contribuem ao fornecer os leitos dos rios como vias de transporte de toras a preços mais baixos, bem como fontes de energia para a indústria de alumínio. Então fez um grande apanhado, né, dos principais recursos minerais, florestais, explorados na América do Norte, com destaque para a grande riqueza mineral do Canadá, dos Estados Unidos e o petróleo mexicano. Conforme vimos no capítulo anterior, a vegetação original na América Central é predominantemente composta por florestas equatoriais e tropicais, associadas a climas com grande umidade e predomínio de temperaturas elevadas. Assim, os países dessa região têm em comum a presença de florestas com copas densas e árvores de grande porte, que se mantêm verdes durante todo o ano. É notável a variedade de espécies, como cipós, bambus, epífitas, mognos, entre outras. Em virtude da forte presença florestal natural e a existência em geral escassa de recursos minerais nessas regiões, com algumas exceções, a exploração dos recursos florestais e vegetais é economicamente mais relevante que a produção de minérios. Por isso, atividades como silvicultura, que significa cultivo de árvores, e agricultura de produtos tropicais como café, cana-de-açúcar e frutas, têm grande peso na economia desses países, dos países centro-americanos. A pesca e o turismo também são importantes atividades que se baseiam nos recursos naturais desses países, especialmente no caso das ilhas caribenhas. A região andina do continente americano, por conta de suas características geológicas, proporciona elevada produção de minérios, como cobre, prata, zinco e outros. Países como Equador, Chile, Peru e Bolívia contam com consideráveis reservas de produtos minerais explorados intensamente desde o período colonial. As condições de trabalho nas minas têm melhorado. No entanto, ainda é uma atividade exaustiva e muitas vezes realizada de forma precária, de modo que prejudica a saúde dos trabalhadores, colocando-os até em risco de acidentes. O Chile é o maior produtor e exportador de cobre do planeta. Mais de 1/3 do consumo mundial do produto provém desse país, produzido em grande parte por empresas transnacionais estrangeiras. O país também explora recursos como o guano, acúmulos de excrementos de aves utilizados como matéria-prima para fertilizantes, e o salitre, um tipo de sal mineral, utilizado também como fertilizante ou mesmo como tempero na preparação de alimentos. A posição do Chile no topo da produção mundial dos minérios mencionados não se deu de maneira sempre pacífica. E aqui a gente tem uma sugestão de texto, né, que vai descrever a chamada Guerra do Pacífico, né, envolvendo aí países andinos, principalmente Bolívia e Peru, né, por posses de territórios com reservas minerais. Então destacou o quê? Que na América Central não existe grande destaque na exploração de minérios, mas sim de recursos naturais florestais, e já a América Andina, né, os países com a presença da Cordilheira dos Andes, se destacam na produção mineral, e agora inclusive vai descrever com
algumas particularidades, alguns países andinos que se destacam nesse aspecto. Aí você poderia perguntar, mas e o Brasil? O Brasil vai ficar, né, colocado numa seção à parte a respeito dos recursos minerais no Brasil. Sim, o Brasil é um grande exportador também de minérios. Na Bolívia, as exportações de minérios são a principal fonte de divisas externas do país. E a maior parte da produção se dá pela atuação de empresas transnacionais. Além da histórica produção de prata, cujo maior símbolo eram as minas de Cerro Rico, em Potosí, outros destaques são a produção de estanho e gás natural, que tem o Brasil como maior comprador. No sul do país, o salar de Uyuni, com uma paisagem que lembra a de um lago congelado, é considerado o maior deserto de sal do mundo, formado pela evaporação da água de um antigo lago salgado. Além da própria exploração do sal, de valor muito pequeno devido à grande quantidade disponível, o salar pode conter reservas muito significativas de lítio, importante recurso mineral utilizado para a fabricação de baterias, celulares, computadores, entre outros produtos. No entanto, o Serviço Geológico dos Estados Unidos não divulga dados sobre as reservas bolivianas, pois estas são tratadas como segredo de Estado pelo governo do país. Equador e Venezuela são importantes produtores de petróleo. As reservas venezuelanas são as maiores do planeta. Eles são os únicos países americanos a integrar a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, entidade plurinacional criada em 1960. Na verdade, é um grande cartel do petróleo, com o objetivo de coordenar a exploração dos principais produtores e os preços do produto no mercado internacional. Esse é o salar, né? É uma grande reserva de sal, né? De um lago salgado, né? Em que a água evaporou, antigo, né? Lago salgado em que a água evaporou e é feita a exploração do sal na Bolívia. Colômbia e Peru tendem a se sobressair por outros recursos naturais, não minerais. Além de terem grandes extensões de terras ocupadas pela floresta amazônica, a Colômbia apresenta solos e clima extremamente adequados à produção de café. Já o Peru, por contar com condições específicas muito favoráveis das águas oceânicas próximas à sua costa, é um dos maiores produtores mundiais de pescados. Essas condições são o fenômeno da ressurgência, que traz águas frias e repletas de nutrientes a costas peruanas, como você pode conferir aqui na imagem, né? Esse processo, né, de movimento da água oceânica que reúne mais nutrientes e que atraem os grandes cardumes. Realmente, o Peru tem um grande destaque mundial nos pescados. Os dois países sul-americanos mais extensos, Brasil e Argentina, têm uma produção mais diversificada de produtos minerais, e especialmente no caso brasileiro, também florestais. Entre os recursos minerais e energéticos brasileiros mais exportados estão o ferro, cobre, o manganês e alumínio, além de óleos brutos de petróleo. A Argentina tem notoriedade especialmente por recursos energéticos como o gás natural e o petróleo, embora também explore uma série de minerais importantes como chumbo, estanho e zinco. Então, galera, esses são alguns dos destaques da atividade de exploração dos recursos naturais na América.
especificou, né, América do Norte, América Central e alguns países da América do Sul, dentre os quais o Brasil e a Argentina. Fica mais uma vez a dica para vocês se dedicarem às atividades da apostila e do caderno de atividades para reforçar esses conteúdos. E na próxima aula a gente vai tratar desse mesmo tema dos recursos, da exploração dos recursos naturais daí no continente africano, ok? Eu vou ficando por aqui para vocês. Beijo no seu coração. Fui!